Dentro da química inorgânica existem algumas reações que são importantes a gente saber. Tem questão, às vezes, de estequiometria, que é um assunto que vem depois, que me cobra o conceito de reações químicas. Se eu não souber montar uma equação de uma reação, eu não consigo fazer a parte estequiométrica. Aqui no Química do Zero, a gente vai dar prioridade para as reações de dupla troca, que são as mais cobradas, mas lembrando, né, no meu curso completo, que está aí no link da descrição, no link da bio também do Instagram, a gente vai ter todas as reações inorgânicas, todas. Aqui eu vou te passar as mais importantes. Eu sou o Bruno Maia, bem-vindo ao Química do Zero. A reação de dupla troca, a gente vai chamar assim de dupla troca, porque é uma reação que ocorre, né? O mecanismo dela é uma troca de íons, vou te mostrar, e entre duas substâncias compostas, tá? Então, a gente chama de reação de dupla troca. Sendo que eu tenho duas substâncias compostas e como a gente está aqui logo após as funções inorgânicas, você vai ver que essas substâncias compostas serão substâncias compostas da química inorgânica. Então, em outras palavras, sendo mais direto, são reações que vão ocorrer entre ácidos, bases e sais. De modo que, olha, pensando aí, eu tenho substância XY reagindo com ZW, eu coloquei essas duas letras maiúsculas em cada substância para ficar claro para você que trata-se de duas substâncias compostas. Então, a XY reage com a ZW formando uma ZY e uma XW. Perceba que é como se X e Z, olha, trocassem de lugar para poder formar lá ZY e XW no final. Então, a gente vai ter que dissociar ou ionizar essas substâncias compostas e, de fato, trocar os íons de lugar. Só que aí tem um detalhe. Montar uma reação de dupla troca é matemático. Dissocia, ioniza, troca os íons de lugar. O problema é a gente saber que existem condições para que essas reações ocorram. E são três importantes que você tem que saber. A primeira delas é ser uma reação de neutralização, ou seja, a reação de neutralização que a gente já falou quando estava estudando sais é um exemplo de dupla troca. E, no caso, ser uma neutralização já é uma condição. Então, se eu tenho um ácido reagindo com uma base, formando sal e água, que é um exemplo de neutralização, ótimo, essa reação ocorre, eu não tenho que preocupar com nada. Outra condição, tem que formar um precipitado. E o que é um precipitado? Tem que formar um sólido insolúvel ao fim da reação. E, por fim, ser uma reação de efervescência, que é formar um gás. Então, a gente tem que ter liberação de gás nessa reação, para, né, uma condição para que ela ocorra. Mas eu vou te mostrar um exemplo de cada condição dessa. Nosso primeiro exemplo é um exemplo bem simples que a gente já fez essa reação aqui acontecer. Mas, olha, bati o olho. Substância composta, substância composta. Uma base e um ácido. Duas substâncias inorgânicas, né, de funções inorgânicas que a gente já estudou. E aí, bati o olho, o que eu penso aqui? Eu vou dissociar a base em Na e OH-, e vou ionizar o ácido em H+ e Cl-. Troca os íons de lugar. Eu vou pegar o cátion aqui da primeira substância e juntar com o ânion da segunda. Então eu vou pegar o Na+1 com Cl-1, né? E como o cátion é +1 e o ânion é -1, a fórmula fica simplesmente NaCl. E perceba que a água formada na reação de neutralização, ela vem da junção do cátion do ácido com o ânion da base. E a gente forma H2O. A gente já montou essa equação na nossa aula de sais. Mas perceba, a neutralização é um exemplo de dupla troca. E lembra, na dupla troca, além de saber montar as equações, a gente tem que saber a condição. E no caso, lembra que ser uma reação de neutralização já é uma condição de ocorrência, já é uma evidência de que essa reação ocorre.
Próximo exemplo. Nosso segundo exemplo, perceba de novo, eu tenho duas substâncias compostas. E aí eu vou simplesmente trocar os íons de lugar. Eu vou dissociar quem for de dissociar, trocar os íons de lugar. Então, o NaCl se dissocia em Na+, e Cl-. É um sal. E o sal em solução aquosa se dissocia. Já o AgNO3 se dissocia em Ag+ e NO3-. Então, olha só o mecanismo. Separa as duas substâncias compostas, troca os íons de lugar. Então, eu vou pegar esse Na+ e juntar com esse NO3-. Como é mais um e menos um, então o sal formado, a substância formada, já estou dando um spoiler aqui, fica NaNO3. E a outra substância é da junção do cátion Ag+ com o ânion Cl-. Aí vira o AgCl. Pronto. Acabamos de montar essa nova reação de dupla troca aqui. E perceba, né, que o mecanismo, a maneira como a gente fez a equação foi igualzinha de neutralização. Só que agora tem um detalhe que você tem que ficar atento. A gente fez anteriormente a reação de neutralização, que a gente já estava acostumado a fazê-lo. E no caso, pergunto, o NaCl, por acaso ele é um ácido ou uma base? Não, o NaCl é um sal. O AgNO3 também não é nem ácido e nem base, porque para ser ácido tem que começar com H, para ser base terminar com OH. O Ag é metal e tem esse ânion NO3, que é composto por ametais. Isso também é um sal. E perceba que nessa reação nós formamos dois novos sais. E para que um sal reage com outro sal para formar dois novos sais? À toa? Então aqui a gente tem que analisar aquelas outras condições de ocorrência. No caso, segunda condição, tem que formar um precipitado, tem que ser uma reação de precipitação. E o que é um precipitado? Precipitado é um sólido insolúvel. Isso quer dizer que essa reação que ocorreu entre dois sais e formou dois novos sais, ela só ocorre se um desses sais formados for insolúvel. E aí, para saber, como que eu vou saber isso? No caso dos sais, existe uma tabela que a gente chama de tabela de solubilidade. Vou ser muito sincero, a maioria das provas, ou essa tabela costuma ser dada, ou vem um texto falando sobre a solubilidade de alguns sais, ou um texto falando de fato, olha, essa reação leva à formação de um precipitado de tal sal. Porque, olha só, é chato saber essa tabela de cor, mas geralmente não é pedido. Então, perceba que os sais formados foram o nitrato de sódio e o cloreto de prata. Como que eu sei se um sal é solúvel ou não? Aí, olha só, eu tenho aqui o ânion, primeiro, nitrato, NO3-, achei o nitrato do nitrato de sódio. Com qualquer cátion, o sal é sempre solúvel. Isso quer dizer que esse NaNO3 formado, ele é aquoso. Ou seja, por enquanto essa reação a gente até montou a equação dela, mas ela não ocorre. O outro sal é o AgCl. Vamos achar o ânion Cl aqui, olha. Halogeneto, está ali o ânion Cl-. Todo sal com o ânion Cl-, se o cátion for Cu, Ag, Pb e Hg, o sal é praticamente insolúvel. Então esse AgCl formado aqui, vou falar que ele é sólido, ele é praticamente insolúvel. Então esta reação ocorre. Porque se por acaso o AgCl também fosse aquoso, essa reação não iria ocorrer. A gente até monta a equação, mas não há evidência de que houve reação. Por quê? Porque se a gente mistura duas soluções aquosas, os íons estão lá dissolvidos, né? Os sais estão dissolvidos. A gente não vê os íons. Quando eu misturo essas duas soluções aquosas, límpidas, transparentes, se não formar nenhum sólido, eu vou simplesmente ter misturado os íons e eles não vão reagir, eles vão continuar nadando. Agora, o que seria o precipitado?
É isso daí, olha. É a gente misturar duas soluções aquosas e formar um sólido. Olha lá como se fosse uma areinha formada no fundo do recipiente. Isto é uma reação de precipitação. Então você vai ver, quando você tiver dois caras iguais, tipo assim, dois sais reagindo e formando dois novos sais, à toa isso não vai acontecer. Tem que formar um precipitado, tem que formar um sólido insolúvel. De novo, se esse AgCl também fosse aquoso, a gente montou a equação, mas ela não ia acontecer. E a nossa última, sem dúvida, uma das mais importantes, é essa terceira, que a gente vai montar ela, mas depois eu falo o que seria. Eu pego o HCl, vejo que é uma substância composta, é um ácido da química inorgânica, que se ioniza em H+, e Cl-. Pego aqui o CaCO3, que é um sal, e se dissocia em Ca2+, e CO3 2-. Bruno, como que você sabe que é 2+ e 2-, né? Porque não tem o doisinho aqui embaixo, né? Que era para ter. É porque eu sei que o cálcio pertence à coluna 2A, então a carga dele é sempre mais 2. E era para ter um 2 aqui embaixo. Não tem, porque o CO3 também é menos 2, e aí esses dois aqui, olha, par e par, eles cortaram quando a gente formou esse sal. E aí eu vou trocar os íons de lugar, olha. Então o Ca2+ vai juntar com o Cl-1. Como o Ca é 2+ e o Cl é -1, a gente precisa de 2 ânions para zerar a carga do cátion. Lembra que a gente fez isso lá na ligação iônica, olha. O Ca é +2, que eu estou juntando, e o Cl é -1. Se o cátion tem carga +2 e o ânion tem carga -1, a soma das cargas não tem que zerar? Então eu preciso de 2 ânions cloro, né? Por isso que isso forma o CaCl2. Mais o que? O H+1 vai juntar com esse ânion CO3-2. E quando o H+1 juntar com o CO3-2, como o cátion tem carga +1 e o ânion tem carga -2, por isso a gente forma o H2CO3. Percebe então que era para ter H2CO3 aqui depois do CaCl2? Só que tem um detalhe. A gente precisa saber, infelizmente, de cor, que esse ácido carbônico produzido aqui nessa reação, ele é um ácido muito instável. O que isso quer dizer? Toda vez que esse H2CO3 for produto de uma reação, ele se encontra em um equilíbrio, então a gente diz que ele se decompõe em água e gás carbônico. Isso quer dizer que toda vez que o H2CO3 for produto de uma reação aqui, a gente não pode escrever H2CO3. A gente tem que escrever H2O e CO2. Esta, sem dúvida, é a reação mais famosa que a gente chama de efervescência. Então, lembra, segunda condição para ter uma dupla troca, formar algum sólido insolúvel. Terceira condição, perceba que o HCl é um ácido e CaCO3 é um sal. A gente formou um novo ácido, que é o H2CO3, e o CaCl2, que é um novo sal. Para que ácido reage com sal para formar ácido e sal? Tem que ter alguma evidência. Ou formar um precipitado, ou liberar um gás. E existem algumas substâncias gasosas que são famosas, por exemplo, o HCN, o HCl, H2S, são gases que, se estivessem no produto dessa reação, ela aconteceria. Mas, sem dúvida, o mais famoso é o H2CO3. Esta, sem dúvida, é a mais famosa reação de efervescência que a gente tem. Toda vez, guarda aí, que um ácido for colocado em contato com um carbonato ou um bicarbonato. Carbonato é qualquer sal que tenha o ânion CO3-2, bicarbonato, qualquer sal que tenha o ânion HCO3-. Vai haver produção de H2CO3 que se decompõe produzindo CO2. A chuva ácida ataca estruturas calcárias, por exemplo, mármore, né, de fachada de prédio, banco de praça, estátuas, porque o ácido ataca o carbonato. Quando a gente está com azia, elevada acidez no estômago,
a gente costuma tomar bicarbonato de sódio. E quando o bicarbonato entra em contato com o ácido do estômago, a gente arrota porque produz CO2. Quando a gente mistura bicarbonato de sódio com vinagre ou limão, esse gás, né, essa evolução de gás que a gente tem é por causa do CO2 produzido, tá bom? Então, sem dúvida, ácido com carbonato ou bicarbonato é a principal reação de efervescência porque há essa evolução, essa liberação do gás carbônico.